Meu filho me olhou nos olhos com as câmeras ainda ligadas e gritou: "Você morreu pra mim, velha!" Aquilo foi ao ar para 2,3 milhões de pessoas. Uma semana depois, ele abriu uma carta que deixei na mesa, e o chão desapareceu debaixo dos pés dele. Meu nome é Helena. Tenho 64 anos, sou viúva há 5 anos, e durante 3 desses anos eu vivi um pesadelo que nem nos meus piores momentos eu imaginei que viveria. Mas deixa eu voltar um pouco, porque você precisa entender como eu cheguei até aqui. Quando meu marido Geraldo morreu, de infarto fulminante aos 58 anos, meu mundo desabou. A gente tinha uma vida boa, simples, mas confortável. Ele tinha uma empresa de logística, nada gigante, mas que dava para viver com dignidade. Eu tinha minha casa em Perdizes, em São Paulo, um apartamento de 3 quartos que a gente comprou com muito suor. Era meu porto seguro. Meu filho Bruno tinha 24 anos na época. Ele sempre foi sonhador, sabe? Desde criança falava que ia ser famoso, que ia fazer sucesso. Quando o pai morreu, ele estava tentando decolar como youtuber. Fazia vídeos sobre estilo de vida, dicas de produtividade, essas coisas que os jovens gostam. Mas não estava dando certo. Ele gravava no quarto, com uma câmera velha, e tinha uns míseros 3.000 inscritos. Um dia, 6 meses depois do enterro, Bruno apareceu em casa com a Camila. Ela era influencer de moda, tinha uns 50.000 seguidores na época. Bonita, toda produzida, cheia de sorrisos. E ela disse uma coisa que mudou tudo. "Tia Helena, o Bruno tem potencial para ser gigante, mas ele precisa de estrutura, equipamento profissional, um estúdio de verdade. A gente tem um plano." O plano era simples. Eu venderia minha casa, investiria no sonho do meu filho e moraria com eles numa casa maior que compraríamos juntos. A senhora vai ter seu espaço, vai poder ver os netos crescerem e quando o canal decolar, a gente devolve tudo com juros, Bruno prometeu, com aqueles olhos brilhando. Eu vendi minha casa por R$420 mil. Todo o dinheiro foi pro sonho dele. Compramos uma casa linda em Moema, 3 suítes, quintal, churrasqueira. Montamos um estúdio completo, câmeras profissionais, iluminação, computadores potentes. Bruno casou com a Camila. Vieram os netos. Theo e Laura, meus amores. E sabe qual foi meu quarto? O cômodo de empregada nos fundos. 3 metros por 2,5. Uma janela que dava pro muro do vizinho. "É temporário, mãe", Bruno disse. "Quando o canal crescer, a gente melhora isso." O canal cresceu. Em 2 anos, Bruno chegou a 2 milhões de inscritos. Fazia vídeos sobre sucesso, mentalidade empreendedora, como ele construiu tudo do zero. Do zero. Enquanto isso, eu editava vídeos de madrugada, cozinhava para gravações com patrocinadores, limpava o estúdio, buscava os netos na creche. Mas o cômodo nos fundos continuou sendo meu lugar. E as coisas? Bem, as coisas estavam prestes a piorar de um jeito que eu nunca imaginei. As humilhações começaram devagar. Tão devagar que no começo eu achei que estava sendo sensível demais, sabe? Coisa de mãe que não quer aceitar que o filho cresceu. Mas não era isso. Era algo muito mais cruel. A Camila tinha 2 versões. Quando tinha visita, quando vinha gente importante, ela me chamava de Dona Helena, com aquele sorrisinho de propaganda de pasta de dente. Dona Helena é um amor, cuida tão bem dos meus filhos. Mas quando estávamos sozinhas, ou quando achava que eu não estava ouvindo, era sempre a velha. A velha deixou a cozinha bagunçada de novo. A velha tá atrapalhando minha gravação. Quando a velha vai sair daqui? Bruno fingia que não ouvia. Ou pior, ele ouvia e não fazia nada. Teve um dia que eu dei um conjunto de roupinhas pro Theo. Eram caras, comprei numa loja boa, com o dinheiro da minha aposentadoria. Uma semana depois, eu estava navegando no Enjoei, procurando uma mesinha para colocar no meu quarto. E adivinha o que eu vi? As roupinhas. Todas. Sendo vendidas pela Camila. Reconheci até a foto de fundo, era o quarto dela. Confrontei ela. Sabe o que ela disse? "Ah, Dona Helena, o Theo não gostou das cores. Achei melhor vender e comprar outras coisas que ele prefere." Mentira. Eu tinha visto ele usando uma das camisetas 2 dias antes. Minhas joias começaram a sumir. Não eram muitas, mas eram especiais. Um colar de pérolas que minha mãe me deu quando casei. Brincos de ouro que ganhei do Geraldo no nosso 20º aniversário. Um broche antigo que era da minha avó.
Sumiam e reapareciam. Até que um dia eu vi a Camila usando o colar de pérolas num story do Instagram. Sem pedir, sem falar nada. Quando perguntei, ela disse: "Ai, dona Helena, achei tão lindo guardado na sua caixinha. Peguei emprestado para foto, já vou devolver." Nunca devolveu. E o pior, nos comentários, os seguidores perguntavam onde tinha comprado, e ela respondia: "É herança de família, né, gente? Peça única, herança de família, minha família." Mas o que mais doía eram os netos. Eu amava aquelas crianças com cada fibra do meu ser. Buscava na creche, dava banho, contava histórias, fazia o Theo dormir quando ele tinha pesadelo. E a Camila? Estava ocupada gravando Day in My Life ou rotina de skincare. O Bruno? Gravando vídeos sobre produtividade, enquanto os próprios filhos choravam no quarto ao lado. Uma noite, eu estava no corredor e ouvi a Camila falando no telefone com alguém. A porta do quarto estava entreaberta. Não aguento mais essa situação. A velha tá aqui atrapalhando nossa vibe, entende? A casa parece que tem uma energia pesada. Quando ela vai sair daqui? O Bruno não tem coragem de mandar embora, mas eu juro, tô no meu limite. Meu limite também estava chegando. Mas eu não sabia que a explosão viria de um jeito tão público, tão humilhante, que mudaria tudo para sempre. Porque 3 semanas depois dessa conversa, meu filho me expulsou de casa, na frente de milhões de pessoas. E o pior, ele nem percebeu o monstro que tinha se tornado. Era uma terça-feira de manhã. Eu lembro porque terça era o dia que o Theo tinha natação às 3 da tarde, e eu sempre buscava ele. Sempre. Mas naquele dia, eu tinha consulta médica marcada há 2 meses, um retorno com o cardiologista que eu não podia perder. Tinha pedido para o Bruno na semana anterior, ele tinha anotado no celular, tinha prometido: "Pode deixar, mãe, eu busco." Quando cheguei em casa, 1h da tarde, o estúdio estava montado. Luzes acesas, câmeras ligadas, aquele clima de gravação profissional. Bruno estava sentado na poltrona dele, aquela poltrona cinza que custou R$3.000, com o notebook no colo. Ia gravar mais um vídeo da série que estava fazendo sucesso. Como cortei pessoas tóxicas da minha vida. Irônico, né? Você já vai entender por quê. Bati na porta do estúdio. Ele fez sinal para eu esperar. Esperei 5 minutos. 10, 15. Olhei no relógio. 1h40. A natação do Theo era às 3 e a creche ficava a 20 minutos de carro. Bati de novo, mais forte. "Que foi, mãe?" Ele gritou, irritado, mas não parou a gravação. Abri a porta. "Bruno, você vai buscar o Theo, né? Daqui a pouco é hora." Ele me olhou com aquela cara de quem está sendo interrompido fazendo algo muito mais importante. "Mãe, eu tô gravando. Você não tá vendo?" "Eu sei, filho, mas você prometeu. Eu avisei semana passada. Você confirmou ontem de noite." "Mãe, eu não posso agora. Pede pra Camila." A Camila foi fazer unha e disse que só volta às 5. Ele bufou. Bufou. Como se eu tivesse pedido um sacrifício absurdo. "Então vai você, ué." "Bruno, eu tenho consulta às 2h30. Cardiologista. Você sabe disso." E foi aí que ele explodiu. "Mãe, pelo amor de Deus, você sempre faz isso. Sempre aparece com alguma coisa na hora que eu tô trabalhando. Eu tenho compromissos. Eu tenho responsabilidades. Você não entende que esse canal paga as contas dessa casa?" Eu fiquei paralisada. As câmeras ainda estavam ligando. Tudo gravando. "Bruno, abaixa a voz. Você tá gravando." "E daí? E daí? Você acha que eu ligo? Você é um peso morto nessa casa. Só sabe cobrar, cobrar, cobrar. Nunca fez nada por mim. Nada." Senti meu coração acelerar. Minhas mãos tremeram. "Como você pode dizer isso? Eu vendi minha casa para você ter esse estúdio. Eu cuido dos seus filhos. Você nada. Você vive de favor aqui. Essa casa é minha. Esse estúdio é meu. Eu construí tudo isso sozinho, com meu suor, com meu trabalho. E você só atrapalha." As lágrimas começaram a descer. Eu não conseguia controlar. "Bruno, por favor, não fala assim comigo." Ele levantou da poltrona, veio até mim, o rosto vermelho de raiva, e gritou com todas as forças: "Você morreu pra mim, velha. Sai da minha casa, sai agora." Eu ouvi uma risada. Me virei. A Camila estava na porta com o celular na mão, filmando tudo.
filmando minha humilhação, filmando minhas lágrimas, filmando o momento em que meu filho me destruiu. Isso vai dar um conteúdo incrível, ela murmurou, mas eu ouvi. Saí daquele estúdio sem dizer mais nada. Fui pro meu quartinho nos fundos. Sentei na cama e chorei. Chorei como não chorava desde o dia que enterrei meu marido. Mas enquanto eu chorava, algo dentro de mim começou a mudar. Não era mais tristeza, era outra coisa. Era clareza. Era a certeza de que eu não ia aceitar mais aquilo. Não ia mais ser capacho. Não ia mais ser invisível. Peguei meu celular. Liguei para um número que não discava há anos. E quando ele atendeu, eu disse apenas: Maurício, preciso de ajuda. Preciso sair daqui e preciso da verdade. A verdade que ia destruir tudo. Maurício Tavares atendeu no segundo toque. Eu não falava com ele há quase 3 anos, desde o inventário do Geraldo. Ele tinha sido sócio do meu marido por 15 anos, cuidava da parte jurídica da empresa. Sempre foi um homem elegante, educado, daqueles que você sente que pode confiar só de olhar nos olhos. Helena? A voz dele soou surpresa, mas preocupada. Tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Eu tentei falar, mas a voz saiu embargada. Maurício, eu preciso sair daqui. Preciso de ajuda. Silêncio do outro lado. Depois firme. Me manda o endereço. Estou saindo agora. Desliguei e olhei ao redor do meu quartinho. 3 anos morando ali. 3 anos naquele cubículo de empregada, enquanto a casa que meu dinheiro ajudou a comprar tinha 3 suítes vazias. Peguei 2 malas velhas do armário e comecei a colocar minhas roupas. Não tinha muita coisa. Roupas simples, alguns livros, fotos do Geraldo, fotos dos netos quando ainda me olhavam com carinho. Enquanto arrumava, ouvi o Bruno no corredor, falando ao telefone. A voz dele estava normal, tranquila, como se nada tivesse acontecido. Como se ele não tivesse acabado de me expulsar de casa gritando. Sim, o vídeo ficou ótimo. Vou editar e subir amanhã. Vai bombar, tenho certeza. Meu estômago revirou. Ele ia postar aquilo. Ia postar minha humilhação. Fechei as malas, sentei na cama. E foi aí que tive uma ideia. Peguei uma folha de papel, uma caneta e comecei a escrever. Não era uma carta de despedida dramática. Não era um pedido de desculpas. Era algo muito mais poderoso. Era a verdade. Escrevi por 40 minutos. Quando terminei, dobrei a carta, coloquei num envelope branco e escrevi na frente com letra firme. Para Bruno. Abrir somente quando estiver pronto para a verdade. Dentro do envelope, além da carta, coloquei cópias. Cópias de documentos que eu tinha guardado numa pasta desde o inventário. Documentos que na época eu não entendi direito, mas que agora faziam todo o sentido. Documentos que provavam que meu filho tinha me roubado. Maurício chegou 1 hora depois. Toquei a campainha e fui eu mesma quem abriu. Ele estava de terno, mesmo sendo tarde, com aquela postura de quem nunca perde a compostura. Quando me viu com as malas, com os olhos inchados, o rosto dele se fechou. O que fizeram com você, Helena? Depois eu conto. Por favor, só me tira daqui. Bruno apareceu na sala, vindo do estúdio. Olhou para mim, para o Maurício, para as malas. Mãe, o que você está fazendo? Eu não respondi. Peguei uma das malas. Maurício pegou a outra. Mãe, eu tô falando com você. Me virei. Olhei nos olhos dele e disse com uma calma que eu não sabia que tinha. Você disse que eu morri para você. Então trate isso como um funeral. Eu tô saindo da sua vida, como você pediu. Camila apareceu atrás dele, com aquele sorrisinho de canto de boca. Ai, dona Helena, não precisa ser dramática assim. Não fala comigo. Minha voz saiu cortante. Nunca mais fala comigo. Andei até a mesa da cozinha. Deixei o envelope branco bem no centro, em cima do tampo de mármore que eu tinha escolhido quando compramos a casa. Bruno, quando você tiver coragem de ser homem de verdade, abre isso. Mas só abre se tiver pronto para a verdade. Porque depois que você ler, não tem volta. Ele olhou para o envelope confuso. Que verdade? Do que você está falando? Você vai descobrir. Saí daquela casa sem olhar para trás. Maurício colocou minhas malas no porta-malas do carro dele. Um Civic preto, discreto. Entramos. Ele ligou o carro, mas antes de sair, segurou minha mão. Helena, me conta o que aconteceu. E eu contei. Contei tudo.
As humilhações, as joias roubadas, o quartinho de empregada, a explosão, a gravação. Quando terminei, ele estava com a mandíbula travada, os nós dos dedos brancos de tão forte que segurava o volante. Ele não sabe, né? Maurício perguntou baixinho. Saber o quê? Do testamento, da empresa, do que ele fez. Meu coração gelou. Como você sabe? Maurício me olhou com uma tristeza profunda. Helena, eu suspeitei desde o inventário, mas não tinha provas. Agora, se você me autorizar, eu vou atrás de cada documento, cada assinatura, cada centavo, e vou provar que seu filho cometeu um crime. Foi nesse momento que entendi. A carta que deixei na mesa era só o começo. A verdadeira bomba ainda ia explodir. Maurício me levou para um apartamento em Pinheiros. Não era grande, mas era aconchegante. 2 quartos, sala com varanda, cozinha equipada. É meu apartamento de investimento, ele explicou. Estava alugado, mas o inquilino saiu mês passado. Fica aqui o tempo que precisar. Eu quis recusar. Quis dizer que não podia aceitar caridade. Mas a verdade é que eu não tinha para onde ir. Minha casa tinha sido vendida. Minhas economias tinham ido para o sonho do meu filho. Eu tinha apenas minha aposentadoria. R$ 2.400 por mês. Maurício, eu não posso. Pode sim. E não é favor. É o mínimo que posso fazer pela viúva do meu melhor amigo. Ele colocou as malas na sala. Descansa hoje. Amanhã a gente conversa sobre os próximos passos. Mas Helena... Ele me olhou sério. Preciso que você me autorize formalmente a investigar o inventário, como advogado. Porque se o que eu suspeito for verdade, seu filho não só te roubou. Ele cometeu falsificação de documento e apropriação indébita de herança. São crimes graves. Passei a noite sem dormir. Fiquei olhando para o teto, pensando em tudo. No Geraldo, em como ele amava o Bruno. Em como ele acreditava que o filho ia cuidar de mim se algo acontecesse com ele. Promete que cuida da sua mãe. Ele tinha feito o Bruno prometer no hospital 2 dias antes de morrer. Promete. Prometo, pai. Mentira. Na manhã seguinte, Maurício chegou cedo com um contador forense. Um homem sério, de óculos, com uma pasta cheia de documentos. Sentamos na mesa da sala e ele abriu tudo na minha frente. Dona Helena, vou ser direto. Seu marido, Geraldo, deixou um testamento registrado em cartório. Nesse testamento, ele deixou 35% da empresa de logística para a senhora. Os outros 65% ficaram para o seu filho Bruno, como herdeiro direto. Eu sabia disso, ou achava que sabia. A empresa foi vendida 8 meses após o falecimento do seu marido. O comprador pagou R$ 3.800.000 pela totalidade das cotas. Isso significa que a sua parte, os 35%, valia R$ 1.330.000. Meu coração começou a bater mais rápido. O contador virou uma página. Mas aqui está o problema. No processo de inventário, consta uma declaração de renúncia de herança assinada pela senhora. Nessa declaração, a senhora abre mão da sua parte na empresa em favor do seu filho, sem qualquer compensação financeira. Eu nunca assinei isso. Minha voz saiu trêmula. Eu nunca vi esse papel na minha vida. Maurício colocou 2 documentos lado a lado na mesa. Esse aqui é a declaração de renúncia. E esse aqui é um documento que você assinou no banco, 3 anos atrás, quando abriu uma conta poupança. Olha as assinaturas. Olhei. Eram completamente diferentes. A do banco era minha letra, com aquele jeitinho que eu sempre tive de fazer o H do meu nome. A da renúncia era forçada, trêmula. Alguém tentando imitar, mas sem conseguir. Fizemos uma perícia grafotécnica preliminar. O contador continuou. Com 92% de certeza, essa assinatura é falsa. Alguém falsificou sua assinatura para fazer parecer que você renunciou à herança. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Foi o Bruno. Ele era o inventariante, Maurício confirmou. Tinha acesso a todos os documentos. Foi ele quem apresentou essa declaração ao juiz. E foi ele quem embolsou os 3.800.000 sozinho. As lágrimas vieram, mas dessa vez não eram de tristeza. Era raiva, era revolta, era a dor de perceber que meu próprio filho tinha me roubado mais de R$ 1 milhão. Tem mais, o contador disse, virando outra página. Conseguimos rastrear parte do dinheiro.
890 mil foram usados para comprar a casa onde vocês moravam. 340 mil foram investidos no estúdio e equipamentos. E 520 mil foram perdidos em investimentos de criptomoedas. Ele perdeu R$500 mil? Minha voz saiu num sussurro. Perdeu. E contraiu dívidas com agiotas para tentar recuperar. Dívidas que até hoje não foram pagas. Maurício se inclinou para frente. Helena, você tem duas opções. A primeira, a gente entra com ação de anulação da renúncia, prova a falsificação e você recebe o que é seu por direito. 1.330 mil, mais correção monetária e juros dos últimos 5 anos. Isso dá em torno de R$2.100.000 hoje. 2 milhões. Meu Deus! E a segunda opção? Perguntei. A segunda é entrar com processo criminal, falsificação de documento particular, apropriação indébita de herança. Seu filho pode pegar de 2 a 6 anos de reclusão e vai ter que devolver tudo de qualquer jeito. Fiquei em silêncio, olhando para aqueles documentos, pensando no Bruno criança, no Bruno adolescente, no Bruno que um dia me abraçava e dizia, "Te amo, mãe", e pensando no Bruno de agora. No homem que gritou, "Você morreu para mim", na frente de câmeras. Eu quero meu dinheiro de volta, falei, firme. Mas antes disso, eu quero que ele saiba o que fez. Quero que ele abra aquela carta e quero ver se sobrou alguma coisa do meu filho lá dentro. Porque se sobrou, ele vai ter a chance de consertar isso. Mas se não sobrou, olhei para Maurício. Se não sobrou, a gente destrói ele. 1 semana se passou. 7 dias de silêncio absoluto. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Nada. Era como se eu realmente tivesse morrido para ele. Mas eu sabia que o envelope ainda estava lá. Sabia porque eu tinha pedido para uma amiga da vizinhança, a dona Célia, ficar de olho. Ela me mandava mensagens. O envelope continua na mesa, Helena. Ninguém mexeu. Até que na noite do 7º dia, meu celular tocou. Era a dona Célia. Helena, ele pegou o envelope. Acabou de entrar na cozinha com a Camila. Ela tá insistindo para ele abrir. Tô ouvindo daqui. Meu coração disparou. Me avisa o que acontecer. Desliguei. Fiquei olhando para o celular. Maurício estava sentado do outro lado da sala, trabalhando no notebook. Ele olhou para mim. É hoje? É hoje. 20 minutos depois, meu celular tocou de novo. Dona Célia, ofegante. Helena, meu Deus. Ele leu tudo. Ficou branco. A Camila tentou pegar os papéis da mão dele, mas ele não deixou. Ele tá sentado no chão da cozinha, chorando muito. Fechei os olhos. Respirei fundo. Obrigada, Célia. Agora você deve estar se perguntando, o que tinha naquela carta? O que eu escrevi que destruiu meu filho daquele jeito? Vou te contar exatamente o que eu coloquei naquele envelope. A carta começava assim: Bruno, meu filho, se você está lendo isso, é porque finalmente teve coragem de encarar a verdade. Não vim aqui para te culpar. Não vim para te fazer sentir pena de mim. Vim te dar algo que você merece conhecer. A verdade sobre quem você se tornou. E a verdade sobre o que você fez. Quando seu pai morreu, ele me deixou 35% da empresa. Você sabe disso? Claro que sabe. Você era o inventariante. Você tinha acesso a todos os documentos. Você viu o testamento. Mas o que você fez com essa informação? Você falsificou minha assinatura numa declaração de renúncia. Fez parecer que eu abri mão da minha parte de herança. E embolsou R$3.800.000 sozinho. Minha parte valia R$1.330.000, Bruno. Dinheiro que era meu por direito. Dinheiro que seu pai deixou para mim porque ele sabia que eu ia precisar. Porque ele me amava. Porque ele queria que eu tivesse segurança. Você roubou isso de mim. E sabe o que é pior? Você me fez vender minha casa. Me fez acreditar que eu estava investindo no seu sonho. Me fez morar num quartinho de empregada, enquanto você construía um império com o dinheiro que roubou de mim. Eu construí tudo sozinho, você disse nas câmeras. Mentira. Você construiu com o dinheiro que era meu, com o suor do seu pai, com a herança que você roubou. Anexei nesta carta cópias do testamento original, cópias da declaração de renúncia falsa e um laudo grafotécnico preliminar que prova que aquela não é minha assinatura. Você cometeu um crime, Bruno.
falsificação de documento, apropriação indébita de herança. São crimes graves. Você pode ir para a cadeia. Mas eu não vim aqui para te ameaçar. Vim te dar uma escolha. Você pode continuar sendo esse homem que você se tornou. Esse homem que grita com a própria mãe na frente de câmeras. Esse homem que rouba, que mente, que constrói uma vida falsa em cima da dor dos outros. Se você escolher esse caminho, eu vou atrás dos meus direitos. E você vai pagar. Na justiça, na cadeia, na vida. Ou você pode olhar no espelho e reconhecer o monstro que você virou. Pode ter coragem de admitir que errou, que me machucou, que traiu a confiança do seu próprio pai. E pode tentar consertar isso. Não estou pedindo perdão. Não estou pedindo para você me amar de novo. Estou pedindo para você ser homem. Ser o homem que seu pai acreditava que você seria. Quando estiver pronto para conversar, você sabe onde me encontrar. Mas não venha com desculpas. Não venha com justificativas. Venha com a verdade. E com um plano de como vai consertar o que destruiu. Porque eu não sou mais aquela mulher que aceitava migalhas. Não sou mais aquela mãe que ficava calada enquanto era humilhada. Eu sou Helena. E eu mereço respeito. Você decide se ainda sou sua mãe. Ou se realmente morri para você naquele dia. Com amor, mas sem ilusões, mãe. 3 horas depois da Dona Célia ligar, meu celular tocou. Era um número desconhecido. Atendi. Silêncio do outro lado. Depois, uma voz quebrada, destruída. Mãe, eu não sabia. Você sabia, Bruno. Minha voz saiu firme. Você sempre soube. Ele soluçou. Me desculpa. Me desculpa. Me desculpa. Desculpa não paga a dívida. Desculpa não devolve 5 anos de humilhação. Desculpa não apaga o que você fez. O que eu faço? Me fala o que eu faço. Você decide que tipo de homem quer ser. E depois a gente conversa. Desliguei. Maurício me olhou. E agora? Agora a gente espera, para ver se meu filho ainda existe, ou se só sobrou um monstro. 2 dias depois da ligação do Bruno, a bomba explodiu na internet. Eu estava tomando café da manhã quando Maurício entrou na cozinha com o celular na mão, o rosto fechado. Helena, você precisa ver isso. Era um vídeo no canal do Bruno, postado há 3 horas. Já tinha 1.800.000 visualizações. O título era Minha mãe está me extorquindo. A verdade sobre falsas acusações. Senti meu estômago revirar. Cliquei no play. O Bruno aparecia sentado naquela poltrona cinza, mas diferente. Olheiras profundas, barba por fazer, olhos vermelhos. E ao lado dele, a Camila, toda produzida. Maquiagem impecável, com aquela cara de quem está prestes a contar uma grande injustiça. Gente, eu preciso falar uma coisa muito séria com vocês. Bruno começou, a voz trêmula. Vocês viram que minha mãe saiu de casa semana passada. E eu fiquei muito mal com isso. Muito mal mesmo. Porque eu amo minha mãe. Sempre amei. Camila colocou a mão no ombro dele, num gesto teatral de apoio. Mas o que vocês não sabem é o que aconteceu depois que ela saiu. Ela me deixou uma carta cheia de acusações, dizendo que eu roubei dinheiro dela, que eu falsifiquei documentos, que eu cometi crimes. Ele pausou, limpou uma lágrima falsa. Eu conhecia meu filho. Sabia quando ele estava atuando. E, gente, isso me destruiu. Porque nada disso é verdade. Minha mãe está sendo manipulada por pessoas que querem meu dinheiro. Pessoas que viram que meu canal cresceu e querem uma parte disso. Camila entrou na conversa com aquela voz docinha, cheia de veneno. Gente, a gente entende que a dona Helena está numa fase difícil da vida. Ela perdeu o marido, está envelhecendo e isso mexe com a cabeça da pessoa, né? Mas inventar essas histórias, essas acusações graves só para conseguir dinheiro, isso é muito triste. Meu sangue ferveu. Bruno continuou. Meu pai deixou a empresa para mim. Tá tudo documentado, tudo legal, tudo registrado em cartório. Minha mãe assinou a renúncia de herança porque ela mesma disse que não queria se envolver com negócios. Ela queria viver tranquila, sem preocupações. E eu respeitei isso. Mentira, mentira descarada. Mas agora, 5 anos depois, ela aparece com essas acusações, dizendo que a assinatura é falsa, que eu roubei dela. E o pior, ela está sendo assessorada por um advogado que era sócio do meu pai, um homem que sempre teve interesse nela. E eu
Eu acho que ele tá colocando essas ideias na cabeça dela. Maurício, ao meu lado, soltou um palavrão baixinho. O vídeo continuou por mais 10 minutos. Bruno chorando, Camila fazendo o papel de esposa dedicada, os dois construindo uma narrativa onde eu era a vilã, a mãe manipuladora, a mulher gananciosa que queria destruir o filho bem-sucedido. Os comentários eram uma guerra, metade defendendo o Bruno. Que tristeza, mano. Família é complicado mesmo. Sua mãe tá errada. Você não merece isso. Força, Bruno. A verdade sempre vence. Mas a outra metade estava desconfiada. Cara, sua mãe morava num quartinho de empregada na sua casa? Você gritou com ela nas câmeras e agora tá fazendo o papel de vítima? Cadê as provas de que a assinatura é verdadeira? Mostra os documentos. Desliguei o celular. Olhei para Maurício. Ele escolheu o lado dele. Não foi ele quem escolheu, Maurício disse sério. Foi ela, a Camila. Ela tá controlando tudo. Ela sabe que se a verdade vier à tona, o império de mentiras que ela construiu desmorona. Então a gente vai atrás dela também. Maurício sorriu, um sorriso perigoso. Já estou nisso há 3 dias. Ele abriu o notebook. Me mostrou uma pasta cheia de arquivos. Contratei um investigador particular. E Helena, o que a gente descobriu sobre a Camila é muito pior do que você imagina. Começou a mostrar os documentos. Extratos bancários, fotos, conversas de WhatsApp recuperadas. Camila desviou R$280 mil de parcerias comerciais do canal. Marcas que pagavam para o Bruno divulgar produtos, mas o dinheiro caía numa conta paralela que só ela tinha acesso. Meu queixo caiu. Ela mantém um relacionamento extraconjugal com o Kaique, o fotógrafo do canal. Há pelo menos 1 ano e meio. Temos fotos dos dois entrando e saindo de motéis. Mensagens explícitas. Ele virou a tela. Mostrou fotos. A Camila e um homem moreno, musculoso, se beijando na porta de um motel na Marginal. E tem mais. Ela comprou um apartamento em Riviera de São Lourenço. R$380 mil. Colocou no nome do Kaique. Usou o dinheiro desviado das parcerias. Senti uma mistura de choque e satisfação. E as crianças? Perguntei. Os meus netos? Maurício ficou sério. O investigador documentou negligência. Várias vezes a Camila deixou as crianças sozinhas em casa para ir gravar conteúdo ou encontrar o amante. Tem vídeos dela saindo às 10 da noite, deixando o Theo e a Laura dormindo, sem ninguém para cuidar. O Bruno estava viajando. Lágrimas de raiva desceram pelo meu rosto. Ela colocou meus netos em perigo. Colocou. E a gente tem provas de tudo. Olhei para ele. O que a gente faz agora? Maurício fechou o notebook. Agora a gente prepara o contragolpe, mas não vai ser na internet. Não vai ser em vídeo, vai ser onde realmente importa, na justiça. E quando a gente terminar, a Camila não vai ter canal, não vai ter dinheiro e não vai ter liberdade. E o Bruno? O Bruno vai ter que escolher de novo. Mas dessa vez, com todas as cartas na mesa, porque a gente vai mostrar para ele exatamente quem é a mulher que ele casou. E aí ele não vai ter mais desculpa. 3 dias depois, Maurício entrou com 3 ações simultâneas: anulação da renúncia de herança, processo criminal por falsificação e representação ao Ministério Público por apropriação indébita e negligência com menores. E junto com os processos, enviamos um envelope para o Bruno, com todas as provas contra a Camila, todas as fotos, todos os extratos, todas as conversas, e uma única frase escrita à mão: agora você decide, sua esposa ou seus filhos, porque os dois você não vai conseguir salvar. O envelope chegou na casa do Bruno numa quinta-feira de manhã. Eu sei porque o Maurício colocou o rastreamento. Entregue às 9h47, dizia o aplicativo dos Correios. Às 11h23 meu celular tocou. Era o Bruno. Atendi, mas não falei nada. Só esperei. Do outro lado da linha, silêncio. Depois, uma respiração pesada. E então, a voz dele, quebrada, destruída. Mãe, é verdade? Tudo isso é verdade? Você leu as provas, você viu as fotos. O que você acha? Eu não sabia. Eu juro que não sabia de nada disso. Você não sabia porque não quis ver, Bruno. Porque era mais fácil acreditar nas mentiras dela do que enxergar a verdade.
porque você escolheu o conforto da ilusão ao invés da dor da realidade. Ele soluçou. Ela tá dizendo que é tudo montagem, que você pagou alguém para falsificar essas provas, que o Maurício tá manipulando tudo. E você acredita nela? Silêncio longo, muito longo. Eu não sei mais em quem acreditar. Então acredita nos fatos, Bruno. Acredita nos extratos bancários, nas fotos com data e hora, nas conversas de WhatsApp que a perícia recuperou. Acredita no apartamento em Riviera que tá no nome do amante dela. Acredita nos 380 mil reais que sumiram das contas das parcerias. Como você conseguiu tudo isso? Porque, diferente de você, eu não fechei os olhos para a verdade. Eu fui atrás dela e encontrei. Ouvi um barulho do outro lado, uma voz feminina ao fundo. A Camila. Desliga esse telefone, Bruno. Ela tá te manipulando. Bruno, eu disse firme. Você tem uma escolha a fazer. E você tem 72 horas para fazer essa escolha. Que escolha? Maurício vai te enviar um documento agora à tarde. É uma proposta de acordo. Você lê, você analisa e você decide. Mãe, 72 horas, Bruno. Depois disso, não tem mais volta. Desliguei. Maurício estava sentado à mesa da sala, com um documento de 15 páginas impresso na frente dele. Tá pronto? Tá pronto. Ele pegou o celular e enviou o PDF para o e-mail do Bruno. Às 14h37, a confirmação de leitura chegou. O documento era simples, direto, sem rodeios. Maurício tinha um talento para escrever coisas que pareciam educadas, mas eram devastadoras. A proposta dizia o seguinte: Proposta de acordo extrajudicial, parte 1, reconhecimento dos fatos. Bruno reconhece formalmente que falsificou a assinatura da mãe em declaração de renúncia de herança. Apropriou-se indevidamente de R$1.330.000, utilizou o dinheiro para benefício próprio sem consentimento da titular. Parte 2. Condições do acordo. Helena concorda em não processar criminalmente o filho, se e somente se ele cumprir todas as seguintes condições. Condição 1. Divórcio imediato. Bruno deve entrar com pedido de divórcio litigioso contra Camila em até 10 dias. Deve solicitar guarda unilateral dos filhos com base nas provas de negligência anexadas. Deve apresentar queixa-crime contra Camila por apropriação indébita das parcerias comerciais. Condição 2. Terapia familiar. Obrigatória. Bruno deve iniciar terapia individual imediatamente, mínimo 1 ano. Após 6 meses, iniciar terapia familiar com Helena. Se ela concordar, apresentar relatórios trimestrais do terapeuta comprovando frequência. Condição 3. Devolução do valor apropriado. Bruno deve devolver R$1.330.000 corrigidos. Total atual, R$2.100.000. Parcelamento em 120 meses, 10 anos. Parcelas de 17. R$500 mensais. Primeira parcela vencível em 30 dias após a assinatura do acordo. Em caso de atraso superior a 60 dias, acordo é rescindido e processo criminal é iniciado. Condição 4. Retratação pública. Bruno deve gravar vídeo de retratação pública no canal. Deve reconhecer que mentiu no vídeo anterior. Deve pedir desculpas públicas à mãe. Deve esclarecer que as acusações contra ela eram falsas. Vídeo deve permanecer no ar por no mínimo 1 ano. Parte 3. Alternativa. Caso Bruno não aceite o acordo em 72 horas, processo criminal será iniciado. Pena: 2 a 6 anos de reclusão. Ação de cobrança integral será ajuizada. 2.100 0000 plus honorários. Provas contra Camila serão entregues ao Ministério Público. Pedido de guarda emergencial dos netos será protocolado. Todas as provas serão tornadas públicas na mídia. Parte 4. Sobre Camila. Independente da decisão de Bruno, Helena e Maurício, irão processar Camila criminalmente por apropriação indébita, apresentar provas de negligência ao Conselho Tutelar, solicitar bloqueio do apartamento em Riviera, requerer ressarcimento dos valores desviados. Prazo para resposta: 72 horas a partir do recebimento deste documento. Após esse prazo, a proposta expira
e as medidas judiciais serão iniciadas automaticamente. 68 horas se passaram. Nada. Nenhuma ligação. Nenhum e-mail. Nenhuma resposta. Eu estava sentada na varanda do apartamento tomando chá quando Maurício apareceu com o celular na mão. Helena, ele respondeu. Meu coração disparou. E Maurício me mostrou a tela. Era um e-mail curto, de 3 linhas. Maurício, aceito todos os termos do acordo. Sem alterações. Quando posso assinar? Bruno. Fechei os olhos. Respirei fundo. Senti um misto de alívio e tristeza. Alívio, porque meu filho ainda existia lá dentro. Tristeza porque tinha sido necessário chegar até aqui para ele acordar. Tem mais, Maurício disse, virando o celular. Ele enviou outro e-mail. Esse é para você. Abri. Eram só 2 frases. Mãe, me desculpa por ter demorado tanto para acordar. Eu te amo. Bruno. Lágrimas desceram, mas dessa vez não eram de dor. Eram de algo que eu não sentia há muito tempo. Esperança. 8 meses se passaram desde o dia que o Bruno assinou o acordo. 8 meses que mudaram tudo. A primeira coisa que ele fez foi entrar com o divórcio. A Camila reagiu exatamente como a gente esperava, com fúria, com ameaças, com tentativas desesperadas de virar o jogo. Ela tentou fazer outro vídeo, mas dessa vez a internet não engoliu. As provas já tinham vazado. Os extratos bancários, as fotos com o amante, tudo. O canal dela perdeu 80% dos seguidores em 2 semanas. O processo criminal contra ela correu rápido. Apropriação indébita, negligência com menores. Ela pegou pena alternativa, 2 anos de serviços comunitários e proibição de se aproximar das crianças sem supervisão. O apartamento em Riviera foi bloqueado pela justiça. O Kaique, o amante, desapareceu da vida dela no segundo em que a polícia bateu na porta. Bruno gravou o vídeo de retratação 3 semanas depois de assinar o acordo. Eu assisti sozinha, no apartamento em Pinheiros, com o coração apertado. Ele apareceu na tela diferente, sem produção, sem edição elaborada, sem a poltrona cara. Só ele, sentado numa cadeira simples, numa parede branca, com os olhos vermelhos e a voz embargada. Gente, eu preciso falar uma coisa. E vai ser a coisa mais difícil que eu já falei na minha vida. Ele pausou, respirou fundo. Eu menti para vocês. Menti sobre minha mãe. Menti sobre tudo. E então ele contou. Contou sobre a falsificação, sobre o dinheiro roubado, sobre as humilhações que me fez passar, sobre o quartinho de empregada, sobre o dia que gritou comigo na frente das câmeras. Contou tudo. Eu me tornei um monstro. E o pior é que eu nem percebi. Eu estava tão obcecado em construir essa imagem de sucesso, essa vida perfeita, que eu destruí a única pessoa que sempre esteve do meu lado. Minha mãe. Ele chorou. Chorou de verdade. E pela primeira vez em anos, eu acreditei naquelas lágrimas. Mãe, se você está assistindo isso, eu sei que desculpa não é suficiente. Eu sei que eu te machuquei de um jeito que talvez nunca cicatrize. Mas eu quero que você saiba que eu tô tentando. Tô tentando ser o homem que o pai acreditava que eu podia ser. Tô tentando ser o filho que você merece. O vídeo teve 4.200.000 visualizações. Mais do que qualquer outro vídeo que ele já tinha feito. Os comentários eram uma mistura de choque, decepção, mas também respeito. Respeito por ele ter tido coragem de admitir. Cara, você errou feio, mas pelo menos está assumindo. Isso é ser homem de verdade, reconhecer o erro e tentar consertar. Sua mãe é uma guerreira. Espero que ela te perdoe. O canal mudou completamente depois disso. Bruno parou de fazer vídeos sobre sucesso e lifestyle. Começou a falar sobre reconstrução, sobre saúde mental, sobre os erros que cometeu e como estava tentando consertar. A audiência caiu no começo, mas depois estabilizou. Eram menos pessoas, mas pessoas reais. Pessoas que se identificavam com a dor, com a queda, com a tentativa de levantar. Ele conseguiu um emprego meio período numa ONG que ajuda jovens em situação de vulnerabilidade. Saiu da casa de Moema e foi morar num apartamento alugado de 2 quartos em Pinheiros. Simples, modesto, mas honesto. As parcelas de R$ 17.500 começaram a cair na minha conta todo dia 10, certinho, sem atraso. Eu peguei esse dinheiro e investi parte.
Outra parte eu guardei. E uma parte eu usei para fazer algo que eu não fazia há anos: viver. Viajei com o Maurício para Campos do Jordão. Jantamos em restaurantes bonitos. Fui ao teatro. Comprei roupas novas. Me senti mulher de novo. Me senti viva. Ah, o Maurício. A gente começou a namorar 4 meses depois de tudo. Ele sempre foi atencioso, respeitoso, paciente. Nunca me apressou. Nunca me cobrou. Só esteve ali. E um dia, eu percebi que o que eu sentia por ele não era só gratidão. Era algo mais. Eu sempre te amei, Helena. Ele confessou numa noite, segurando minha mão. Desde os tempos que você era casada com o Geraldo. Mas eu nunca ia fazer nada. Ele era meu melhor amigo. E você era dele. Mas agora eu posso te amar do jeito que você merece. E ele me ama. Me ama de verdade. Mas a parte mais importante dessa história, a parte que realmente importa, aconteceu num domingo, 3 meses atrás. Eu estava na cozinha do apartamento fazendo bolo de chocolate. Aquele bolo que o Bruno amava quando era criança. A receita da minha mãe, que ela me ensinou quando eu tinha 10 anos. A campainha tocou. Abri a porta, era o Bruno, e com ele, o Theo e a Laura. "Oi, mãe", ele disse com um sorriso tímido. A gente pode entrar?" Eu não consegui falar. Só abri os braços. E o Theo e a Laura correram para mim, gritando "vovó, vovó", com aquela alegria pura que só criança tem. Desde aquele dia, todo domingo eles vêm aqui. A gente faz bolo juntos. As crianças lambem a tigela. O Bruno ajuda na cozinha, em silêncio, mas presente. Realmente presente. No último domingo, enquanto o bolo assava, o Bruno estava secando a louça. Eu lavando, como a gente fazia quando ele era pequeno. Ele parou, me olhou e disse com a voz embargada: "Mãe, obrigado. Obrigado por quê, filho? Por não ter desistido de mim, por ter me dado a chance de consertar, por ter me salvado de mim mesmo." Sequei as mãos no pano de prato, segurei o rosto dele com as 2 mãos e disse algo que eu precisava que ele entendesse. "Bruno, eu nunca quis seu dinheiro, nunca quis vingança. Eu só queria meu filho de volta, o filho que eu criei, o filho que o pai dele sonhou que você seria. E sabe o que eu aprendi com tudo isso?" Ele balançou a cabeça, com lágrimas nos olhos. "Aprendi que amor de mãe não é aceitar migalhas. Não é ser capacho. Não é ficar calada enquanto te destroem. Amor de mãe de verdade é exigir que seu filho seja a melhor versão dele mesmo. Mesmo que isso doa, mesmo que pareça cruel, mesmo que você tenha que deixar ele cair. Porque às vezes, deixar alguém cair é a única forma de ensinar ele a levantar com dignidade." Ele me abraçou forte, e chorou no meu ombro como não chorava desde criança. "Eu te amo, mãe. Eu também te amo, filho. Sempre amei, mesmo quando você não merecia. Hoje, enquanto eu conto essa história para você, eu olho para minha vida e vejo algo que eu não via há anos. Paz. Não é uma paz perfeita. Ainda tem cicatrizes. Ainda tem dias difíceis. Ainda tem momentos em que eu lembro das humilhações e sinto a dor. Mas eu também vejo reconstrução. Vejo um filho que está tentando ser melhor. Vejo netos que me olham com amor. Vejo um homem ao meu lado que me trata como rainha. E vejo no espelho uma mulher que recuperou sua dignidade. Então, se você está passando por algo parecido, se você está sendo humilhado, desrespeitado, tratado como menos do que você é, eu quero que você saiba uma coisa. Você não precisa aceitar. Você não precisa ficar. Você não precisa ser pequeno para caber na vida de ninguém. Levanta. Busca a verdade. Exige respeito. E se for preciso, deixa as pessoas caírem. Porque quem te ama de verdade vai levantar e correr atrás de você. E quem não correr, bem, você vai descobrir que nunca precisou delas para ser feliz. Meu nome é Helena, tenho 64 anos, e eu renasci das cinzas que meu próprio filho criou. E se eu conseguir, você também consegue.